Queridos, Ares Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 11. Jacó, de enganador a homem de honra. Gente, você conhece a história de Jacó? Jacó realmente lutou com um anjo ou lutou com um homem? O que o texto hebraico fala sobre isto? É, realmente, Jacó tem o nome mudado e Deus o chama de novo de Jacó. Por que Deus faz isso? Esta e outras perguntas aqui nesta lição. Faltam 2 lições a partir de agora. Então vamos à nossa aula de hoje. Siga-nos, compartilhe, comente, dê um like e não nos deixe só. Texto em classe, Gênesis 32, 22 ao 31. Palavras-chave: Jacó, enganador, homem de honra. Introdução. A história de Jacó é uma das mais impressionantes narrativas de transformação pessoal em toda a Bíblia. Seu nome esteve inicialmente associado à astúcia, ao engano e à busca de vantagens pessoais. Entretanto, por meio da disciplina divina e de um encontro decisivo com Deus no Val de Jaboque, Jacó foi transformado em Israel, tornando-se um homem de honra e o patriarca da nação escolhida. A experiência de Jacó ensina que Deus não apenas perdoa pecadores, mas também transforma seu caráter para cumprir seus propósitos. Deus tem os seus meios de tratar, Deus tem os seus meios de agir, Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. E quando Deus tem um propósito, um chamado na vida de alguém, ele vai fazer do jeito dele. Cada um de nós estaremos como ele quer, não como nós queremos, mas do jeito dele. Primeira grande seção, a família de Jacó. Primeira subseção, um encontro especial. Após fugir da ira de Esaú, Jacó dirigiu-se à região de Harã, onde vivia seu tio Labão. Ali, junto a um poço, encontrou Raquel, aquela que se tornaria sua esposa amada. Esse encontro não foi fruto do acaso, mas da providência divina. O verbo hebraico pagar pode significar encontrar-se, deparar-se ou até mesmo interceder, revelando que Deus conduzia os passos de Jacó, mesmo quando ele ainda estava distante da maturidade espiritual. Claro, mais na frente que Jacó vai ter essa experiência que vai transformar realmente a vida dele. Uma coisa é conviver ouvindo de, outra coisa é saber de, porque eu tive essa experiência. E é o que acontece na vida de Jacó. Então Deus vai direcionando, Deus vai guiando. E olha aqui, diferentemente de Abraão, que Deus falava, Jacó tem que seguir sua vida, fugitivo a princípio, depois um trabalhador explorado, consequências de suas decisões tomadas de maneira anterior, que é o que pode acontecer na nossa vida também. O jovem que fugia das consequências de seus atos estava sendo conduzido pelo Senhor para um processo de transformação que mudaria toda a sua história. Observem que Deus pode fazer isso com um filho afastado, desculpa, gente, com um esposo que não é crente, com uma pessoa rebelde, desobediente. Deus pode conduzir, mesmo que ela esteja dentro do processo que ela mesma causou. Porque Deus quer salvar, Deus quer fazer uma transformação. E aí Deus vai usar os seus meios de correção para que a pessoa entre dentro do propósito do eixo de Deus. Segunda subseção, o enganador é enganado. Gente, aqui no Rio de Janeiro, né, porque tem gente que ouve a gente até fora do país, diz o ditado que malandro demais se atrapalha. Toda pessoa que se acha o expert em tudo sempre vai ter alguém que é mais.
E Jacó encontrou Labão, né? Jacó encontrou seu sogro e o camarada era mais astuto do que o próprio Jacó. Então Jacó havia obtido a bênção da primogenitura mediante astúcia e engano, mas em Harã experimentou o outro lado dessa realidade. Após trabalhar 7 anos por Raquel, Labão entregou-lhe Lia na noite do casamento. Chapou ele, né? Ele ficou embriagado. E aí, ele, em vez de colocar Raquel, porque ela era menor, era mais nova, não tinha esse costume, ele foi lá e deixou ele embriagado e colocou Lia no lugar e já era, já tinha. O engano já tinha acontecido, o enganador virou, aí tornou-se enganado, obrigando-o a trabalhar mais 7 anos para receber a mulher que amava. O verbo hebraico ramá significa enganar, iludir ou trapacear, sendo o mesmo conceito que marcou a trajetória inicial de Jacó. Mais uma vez, a gente fica observando a sabedoria do autor bíblico que usa os verbos, não só às vezes numa perspectiva teológica, porque a gente vê que tem palavras que são teológicas e palavras que realmente marcam essa situação, como essa aqui. Então ele é enganado, ele é iludido, ele é trapaceado, né? Você pode pegar qualquer uma desses significados e colocar na tradução, aquela que for melhor ali para o contexto. Então, é a palavra usada para mostrar, para delinear a própria trajetória inicial de Jacó. Então, o que ele fez, como ele fez, agora estão fazendo com ele. Lembrem-se que nesse contexto, a lei da retribuição, ela é muito forte, claro, que eu não estou necessariamente dizendo aqui temos a lei da retribuição, mas pode ser, né? Porque ele fez, também sofreu as consequências. Deus permitiu que ele experimentasse aquilo que havia causado aos outros, não como vingança, mas como instrumento pedagógico. Está vendo aqui? A gente já traz a ideia de que é um experimento pedagógico, mas lembrando que nesse contexto você tem a lei da retribuição, ou seja, a então Deus permite e Deus pode também usar a lei da retribuição como um instrumento pedagógico. Na verdade, muitas coisas que acontecem na nossa vida podem ser instrumentos pedagógicos para moldar a nossa vida. Eu até costumo dizer que, às vezes, um hospital, né, um leito de um hospital, às vezes, é um dos melhores ambientes para Deus tratar com a vida de uma pessoa. Não que Deus se agrade disso, mas é reflexivo. A própria Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa festa. Tá? Isso tá nos textos sapienciais. É melhor estar no velório do que numa festa. Por que é melhor estar no velório? Porque no velório há reflexão. No velório a pessoa pensa na vida. Agora na festa é bebedeira, é tudo. A pessoa bebe, pega o carro, sabe que se beber não dirige. Quando dirige bêbado, o poste vai para o meio da rua ou atropela uma pessoa ou coisa pior. Então a gente reflete. Então Deus tem os seus instrumentos pedagógicos para moldar-nos de maneira que realmente nossas vidas sejam transformadas. A disciplina divina tinha o objetivo de ensinar-lhe honestidade, perseverança e dependência do Senhor, porque uma pessoa que vive de artimanha, uma pessoa que vive com suas astúcias, ela não depende de ninguém, ela sabe se virar, ou por engano, ou por crime, ou por algum tipo de artifício que vai lhe beneficiar. Toda pessoa que tem essa questão de enganar, de iludir, de trapacear, ela vai querer se dar bem em tudo, e foi o que Jacó fez. Só que agora ele encontrou alguém que, como a gente pode dizer, pode ter sido um instrumento de Deus aqui pedagógico para mostrar para ele que tem alguém que às vezes consegue fazer pior do que ele ou mais do que ele. Terceira subseção: muitos filhos. Apesar dos conflitos familiares e das dificuldades enfrentadas na casa de Labão, porque Labão tentou enganar Jacó de tudo quanto é jeito, conseguiu, e depois Jacó faz a mesma artimanha, lembra? Que o rebanho de Jacó vai crescendo lá, quando ele faz as registradas, depois ele faz as malhadas, depois ele faz só
aquelas que não tem cor ou é uma cor só, então você vê que o camarada, ele era demais, né. Então, apesar dos conflitos familiares, das dificuldades enfrentadas na casa de Labão, Deus continuou cumprindo suas promessas através de Jacó. De Lia, Raquel, Bila e Zilpa, que foram as esposas e concubinas, as 2 primeiras esposas e as 2 últimas concubinas, respectivamente, nasceram os filhos que mais tarde formaram as 12 tribos de Israel. Lembrem-se que a história de Israel, ela começa com uma família, que depois se torna o clã de Abraão, o clã de Isaac, o clã de Jacó, e aí você vai ter em volta as 12 tribos, aí de clã vai ser tribo, para depois de tribo se tornar uma nação. Então eles vão formar aí depois Israel, que vai tornar-se Israel depois da entrada, da travessia do Rio Jordão, porque antes eles são chamados de hebreus, hebreus por causa de Éber, que é ancestral de Abraão. Depois que atravessam o Rio Jordão, aí eles são chamados de israelitas. E depois do período babilônico, do exílio babilônico, eles são chamados de judeus. E aí, judeus, tanto depois, aí mais para frente, né, mais posterior, envolve toda a nação. Que hoje nós conhecemos que Israel, mas observem que eles são chamados mais de judeu do que israelitas. Até hoje, os judeus são mais chamados de judeus do que de israelita. O verbo hebraico parar, que significa frutificar ou multiplicar, é daí que também sai a palavra fruto, né? É daí que sai a palavra fruto no substantivo, é dessa raiz. Lembra a bênção original concedida por Deus à humanidade. Desculpa. E posteriormente reafirmada aos patriarcas. O crescimento da família de Jacó demonstrava que o Senhor permanecia fiel à aliança feita com Abraão e Isaac, porque Deus falou que ia multiplicar. Mesmo diante das imperfeições humanas, Deus continuava realizando sua obra soberana, mostrando que seus planos não dependem da perfeição dos homens, mas de fidelidade do próprio Deus. Lembrando que aqui não é conivência com erro, mas é uma promessa incondicional. Entende? Uma promessa incondicional. Deus vai fazer e independe da situação humana. E é o que Deus fez. Agora, depois, quando Deus vai fazendo as alianças que nós conhecemos, aliança mosaica, aliança davídica, aliança messiânica e outras mais, Israel vai se distanciando, aí vem a cobrança divina. Aí Deus realmente vai abandonar o povo de vez, como está em Oséias, quando Deus dá um nome para Oséias colocar um dos nomes dos seus filhos, Lo-Ami, que é não meu povo. Então você tem um afastamento gradativo de Deus sobre Israel. Então, Deus cumpre a sua promessa, faz com que Israel seja um povo numeroso e agora Israel tem que cumprir a sua parte. Os patriarcas, até a lei, até Moisés, Deus estava cumprindo sua promessa por questões é, condicionais. Quando chega a lei, agora existe a condicionalidade. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Se não obedecerem, serão amaldiçoados, como a questão lá dos montes, que um estava numa parte, outro estava na outra, e cada um respondia sim, amém, e outro respondia amém, e na casa de obediência. Então você observe que Deus, e dependia da situação, do erro deles, ele falou, então ele tinha que ter fidelidade a si próprio. Incondicionalidade. Quando veio a condicional, agora tem a lei, tem que obedecer. Se não obedecer, então agora Israel vai sofrer as sanções, porque a promessa agora está debaixo de condições de obediência, de fidelidade. Segunda grande sessão, Jacó deseja tornar a sua terra. Desculpa. Primeira grande sessão, subseção, Jacó almeja retornar para sua casa. Depois de aproximadamente 20 anos em Arã, porque trabalhou 14, depois, trabalhou 7, depois mais 7, ele
vive ali um período muito grande. Então, depois de aproximadamente 20 anos, aproximadamente, porque pode ser mais, em Harã, Jacó começou a sentir o desejo de retornar à terra de seus pais. Isso já era um movimento de Deus na vida dele, né? Porque a terra dele é a terra de Canaã. Esse desejo estava ligado não apenas à saudade da família, mas também à consciência de que as promessas de Deus estavam associadas à terra de Canaã. O verbo hebraico shuv, amplamente utilizado nesse contexto, significa voltar, retornar ou converter-se. Esse verbo, ele teologicamente, ele tem uma profundidade maior do que metanoia, ou metanoiel, que é o verbo, né, converter, arrepender. Esse verbo também significa arrepender. Ele é usado sempre num sentido religioso para voltar quando tem a ideia de retorno a Deus. Aqui, a ideia de voltar. Nas Escrituras, aí eu continuo, né, esse verbo frequentemente expressa a ideia de retorno ao lugar da vontade divina, ou seja, voltar-se para Deus. Então, como ele está voltando para a terra, para onde é a terra prometida, ele está realmente voltando em direção a Deus. A experiência de Jacó ensina que chega um momento em que Deus chama seus servos a abandonar situações transitórias para assumir plenamente o propósito para o qual foram chamados, ou seja, é um retorno aonde ele vai ter um encontro com Deus, que é daqui que ele está indo de caminho para o Val de Jaboque. Ele vai ter um encontro. Então, marquem esse verbo, chuv, é assim que se pronuncia mesmo, chuv, o vet, aqui como bet, né? Ele tem um som de V, por isso tem tracinho do lado. Eu estou sempre mantendo a transliteração, porque aí tem como você ler mais ou menos. Então, chuv, voltar, retornar ou converter-se. Verbo totalmente teológico e religioso no contexto, porque quando a gente fala teológico, a gente está falando num contexto da visão cristã, porque o judeu não tem esse termo teológico, tá? Até porque é um termo grego. Então, esse termo teológico é a nossa teologia que tem essa visão do que essa palavra tem sentido no contexto da teologia, no contexto de que nós cremos. Então, Deus, ele está fazendo com que Jacó retorne, porque Deus vai ter um encontro com ele. Segunda subseção, o encontro entre Labão e Jacó. Labão percebeu que a prosperidade de sua casa estava diretamente relacionada à presença de Jacó. Em Gênesis 30, 27, ele reconhece que o Senhor o havia abençoado por causa de seu genro. Observem, gente, que eu falei na aula passada. A Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom e Deus abençoou poderosamente. Quem tem a presença de Deus, agora eu vou aplicar, né? Quem carrega a presença de Deus, carrega a bênção. Deus é poderoso para abençoar. Deus é magnífico. Deus é fiel nesse sentido. O verbo hebraico desculpa, né? Barar, abençoar, aparece repetidamente nessa narrativa. Outro verbo que é teológico, para demonstrar a ação favorável de Deus. É aí que vem Baruch, né? Baruch, Rabá, Shem, Adonai, Baruch, Atah, Shem, Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aparece várias vezes na narrativa para demonstrar a ação favorável de Deus, porque é Ele que abençoa, né? Bom tem alterado diversas vezes o salário de Jacó e tentado explorá-lo, que é aquele contexto que a gente vê. Deus continuou multiplicando seus rebanhos e enriquecendo. Essa situação demonstra que a bênção divina não depende das circunstâncias externas nem da justiça dos homens, mas da fidelidade daquele que prometeu cuidar de seus servos. Trazendo para o contexto atual, pessoas que não são crentes são abençoadas por causa de Deus. Não é porque elas são esforçadas apenas, porque o sol nasce para todos, diz a Bíblia. A chuva cai na terra de todos, seja de gente boa, seja de gente boa. Então tudo vem de Deus, a bênção vem de Deus. A bênção vem do Senhor, desde que seja de forma correta, tá, gente? Que vocês entendam isso. Então tudo parte de Deus. Então Deus prometeu cuidar de nós, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai ajudar, ele vai abençoar. Continuemos em oração, permanecendo na vontade de Deus, que Deus irá nos ajudar.
Terceira subseção, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O retorno de Jacó não ocorreu apenas por iniciativa própria. O próprio Deus lhe apareceu e ordenou: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aqui já é Deus falando. Mais uma vez o verbo chuv, enfatizando o chamado divino para regressar ao lugar da promessa, ou seja, volte para a minha presença, volte para onde eu estou também, volte para onde eu fiz a minha palavra. A ordem divina também vinha acompanhada de uma garantia, a presença do Senhor. Deus diz para ele: e eu serei contigo. E aí vem a ideia de não temer. A ideia de não temer é: Deus está conosco. Se Deus está conosco, não temos que temer. Jacó precisaria enfrentar o passado. Ele lembra do passado: meu irmão vai me matar. Especialmente seu relacionamento rompido com Esaú. Mas Deus assegura que estaria ao seu lado. A obediência muitas vezes exige coragem para enfrentar situações pendentes, porém a presença divina torna possível aquilo que humanamente parece impossível. Gente, tem gente que me olha feio até hoje, tem gente que quer meu mal até hoje, mas a obediência cega as pessoas, a obediência não deixa as pessoas fazerem, porque Deus, quando dá ordem, ela tem que ser cumprida. Nós não podemos deixar para obedecer amanhã. Se Deus falou hoje, façamos hoje. A ordem é imperativa, a gente tem que cumprir o que Deus falou. E Jacó teve que. Ele balança, porque ele vai trazer essa ideia. Ele tem essa certeza de que o irmão vai matar ele, de que o irmão vai vir ao encontro dele e vai pegar ele. Mas Deus diz para ele: eu serei contigo. Então ninguém vai tocar, ninguém vai mexer, porque Deus vai proteger, Deus vai guardar. Terceira e última grande sessão, Jacó no Val de Jaboque. Primeira subseção, a angústia e o medo de Jacó. Ao saber que Esaú vinha ao seu encontro, acompanhado de 400 homens, Jacó foi tomado por intenso medo. O texto hebraico, no caso aqui, né, utiliza os verbos hebraico e are, temer e sarar, estar angustiado ou apertado por aflição, para descrever seu estado emocional. Lá no grego seria o verbo taraço, né? Agitado, inquieto, angustiado, que são questões externas que estão causando isso. Então ele está sabendo que seu irmão está vindo e a raiva do irmão, né? Que o irmão prometeu: eu vou matar. E aí você está naquele. Porque o fato de eu ter a frase eu estou contigo, ela não te exime de você não ter os seus conflitos internos, né? Então ele está com seus conflitos internos e ele precisa vencer esses conflitos, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. Então Jacó vai passar por esse processo aí. Então, apesar de todas as experiências vividas com Deus, Jacó ainda precisava lidar com as consequências de seu passado. Eu aprendi uma frase lá na faculdade, lá atrás, né? Você tem liberdade para escolher o que quiser fazer, mas não tem liberdade para escolher as mesmas consequências. Quais consequências? Você não tem como escolher. O temor diante do reencontro com Esaú revelou sua fragilidade humana, mas também o levou a buscar ao Senhor em oração. Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos nossos maiores medos para que aprendamos a depender mais profundamente dele. Aí vem a ansiedade, aí vem a inquietação, vem as questões. Nós estamos vivendo hoje num contexto que todo mundo está devendo, todo mundo está. As dívidas pessoais estão aumentando, muitos crentes estão vivendo também dificuldades, e aí Deus. Ele vai permitir essas coisas, para a gente depender inteiramente dele. A gente sabe que não é fácil, mas a fidelidade de Deus é a única garantia que nós temos, é a fidelidade de Deus. Deixemos de confiar em homens, deixemos de confiar no ser humano e confiamos somente no Senhor. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Gente, aqui é sempre a estrutura da revista, o conteúdo não. O texto hebraico não fala anjo, tá? O texto hebraico não fala anjo.
Após conduzir sua família e seus bens para o outro lado do rio Jaboque, Jacó permaneceu sozinho. Foi nesse momento de isolamento que ocorreu a experiência mais marcante de sua vida espiritual. O texto afirma que um homem lutou com ele até romper da aurora. O verbo hebraico avak significa lutar, agarrar-se ou combater. O texto está aqui, o texto diz um homem. Essa luta simboliza o confronto entre o velho Jacó, marcado pela autossuficiência, e a vontade transformadora de Deus. Deus marca, ele tem um toque na sua coxa que ele vai andar agora de forma diferente. O crente anda diferente, vive diferente, pensa diferente. O crente tem um comportamento diferente porque Deus transformou a vida desse crente. Ao final do episódio, Jacó reconheceu que havia estado diante do Senhor, chamando aquele lugar de Penuel, que significa face de Deus. Pene, né? Panim, que significa face, aqui face de Deus. A experiência ensina que os maiores encontros com Deus geralmente acontecem quando estamos a sós diante dele. Quais são os melhores momentos de orações na nossa vida? São aqueles que nós estamos bem ou os piores momentos das nossas vidas? As situações que nos levam ao vale. Olha o hino da harpa cristã 126. Os mais belos hinos e poesias foram escritos na escuridão, e do céu as lindas melodias se ouviram, né, na escuridão. Olha, os mais belos hinos e poesias foram escritos na escuridão, e do céu as lindas melodias se ouviram também na escuridão. Então é na escuridão, é no pior momento, é no vale da sombra da morte que nós não vamos temer, porque Deus está conosco. Então Jacó vai dizer: esse lugar aqui é a face de Deus, aqui Deus está vendo tudo. Desculpa, o favor de Deus voltou-se para mim, porque ter a face de Deus virada para mim, Deus tem o seu favor para mim. Eu tenho o favor de Deus. Deus virou sua face para mim, então agora eu tenho o favor de Deus. Terceira e última sessão, Jacó é transformado. O ponto culminante da narrativa ocorre quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. O nome Yaakov está relacionado à palavra Akev, calcanhar. Remetendo ao episódio de seu nascimento e ao seu comportamento de suplantador. Lembram lá atrás? Ele que nasce com a mãozinha no calcanhar lá? Olha como é que o autor bíblico, mais uma vez, ele tem a sabedoria de fazer todo esse jogo de palavra para lembrar o que aconteceu lá atrás. E ao seu comportamento suplantador. Em contraste, o novo nome Israel, então o nome Yaakov se remete ao calcanhar. E agora o contraste. O novo nome Israel aponta para alguém que lutou com Deus e foi transformado por ele. A gente tem ali o nome do homem ali, ó, Ishá. Homem, né? Homem, Então, Israel, lutaste com Deus. Então, ela ali, então você tem o significado ali também do homem ali, né? Israel aponta para alguém que lutou com Deus e foi transformado por ele. A mudança de nome representa uma mudança de identidade e caráter. Jacó saiu daquela experiência ou saiu daquela experiência marcando fisicamente, mas fortalecido espiritualmente, marcado, né? O homem que durante anos confiou em sua própria astúcia, agora aprendia a depender da graça divina. Sua maior vitória não foi derrotar um adversário, mas permitir que Deus transformasse seu coração. O fato de Deus chamar ele de Jacó de novo não significa que Deus está retornando ao passado, mas uma relação de amor, uma relação de carinho, né? Então Deus conhece o seu nome de nascimento e Deus conhece o seu nome transformador. Então é a mesma pessoa, mas transformado. Então é assim que Deus vê Israel daqui por diante. Alguém transformado. Conclusão.
A história de Jacó revela que Deus não apenas chama pessoas imperfeitas, mas também trabalha continuamente para transformá-las. O enganador tornou-se Israel. O homem marcado pela angústia tornou-se patriarca de uma grande nação. No Val de Jaboque, Jacó compreendeu que a verdadeira vitória não consiste em prevalecer sobre os homens, mas em render-se ao agir de Deus. Sua trajetória demonstra que a graça divina é capaz de transformar caráter, restaurar relacionamentos e conduzir o crente ao cumprimento dos propósitos estabelecidos pelo Senhor. Gente, até a próxima aula. Deixemos Deus transformar nossa história, transformar nossa vida. E que nossos alunos sejam transformados pelo poder da palavra e por uma boa interpretação do texto bíblico. Até a próxima. Curta, compartilhe, comente, dê o like e vamos que vamos para a lição 12. Um abraço, Haris Kai Eire.